Vamos lá, Maria Beatriz. Agora eu vou falar um pouco sobre a lei dos cossenos. Bom, eu tenho que imaginar um triângulo. Esse triângulo é um triângulo qualquer. Pode ser acutângulo, pode ser retângulo, pode ser obtusângulo. Aqui em cima eu vou ter o vértice A, embaixo eu vou ter o vértice B e o vértice C. Oposto ao vértice A, eu vou ter o lado Azinho. Oposto ao vértice B, eu vou ter o lado Bzinho. Oposto ao vértice C, eu vou ter o lado Czinho. E entre o lado Azinho e o lado Czinho, eu vou ter o ângulo beta. Entre o lado Azinho e o lado Bzinho, eu vou ter o ângulo gama. Entre o lado Czinho e o lado Bzinho, eu vou ter o ângulo alfa. Diante disso, eu vou falar para você que o lado Azinho ao quadrado, ou seja, se eu pegar esse lado que está de azul, pegar essa medida, elevar ao quadrado, isso vai ser igual a eu pegar o lado que está de vermelho, deixa só o programa ajudar, o lado que está de vermelho, elevar ao quadrado, mais o lado que está de verde, elevar ao quadrado, menos duas vezes o lado que está de vermelho, multiplicado pelo lado que está de verde. Tudo isso multiplicado pelo cosseno do ângulo entre o lado que está de vermelho e o lado que está de verde. E esse ângulo é o ângulo alfa. Esse ângulo está aqui, ó. Tudo bem? Então, eu posso fazer isso também com o lado Bzinho. Eu posso deixar o lado Bzinho sozinho aqui, ó. Bzinho ao quadrado. Isso vai ser igual a eu pegar Azinho elevar ao quadrado mais Czinho elevar ao quadrado menos duas vezes Azinho multiplicado por Czinho multiplicado pelo cosseno do ângulo entre o Azinho e o Czinho. O ângulo que está entre o Azinho e o Czinho é o ângulo beta. Então vai ser o cosseno de beta. Por fim, eu vou colocar o lado Czinho sozinho. Vai ficar Czinho ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado menos duas vezes Azinho multiplicado por Bzinho multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. O ângulo que está entre o Azinho e o Bzinho é o ângulo gama. Então vai ser o cosseno do ângulo gama. Tudo bem? Então eu sempre vou estar relacionando o lado com o ângulo oposto. Se o Azinho está sozinho, o ângulo que vai aparecer é o alfa. Se o Bzinho está sozinho, o ângulo que vai aparecer é o beta. Se o Czinho está sozinho, o ângulo que vai aparecer é o gama. Tá bom? Então agora a gente vai resolver uma questão sobre lei dos cossenos para praticar a utilização das fórmulas, tá? Então a questão 19. Quatro estações de um metrô ocupam os vértices de um trapézio isósceles, conforme indicado na figura. A linha AD mede 15 quilômetros. A linha AB tem 8 quilômetros. E o ângulo entre as linhas BC e CD, o maior do trapézio, mede 120 graus. Com base nessas informações, é correto afirmar que a extensão da linha AC em quilômetros é igual a... Então, colocando as informações, eu vou ter que AD mede 15 quilômetros, então esse lado aqui de baixo mede 15 quilômetros, o AB tem 8 quilômetros, mas repare que o trapézio é isósceles, então o lado CD ele também mede 8, tá? E ele fala por último que o ângulo entre BC e CD é 120 graus. Então esse ângulo aqui todo, ó, esse ângulo todo é 120 graus. Mas ele não falou que o trapézio é isósceles?
Então, o que vai acontecer é o seguinte. Eu quero que você pense que aqui em cima eu tenho um lado BC, não é isso? Embaixo eu tenho um lado AD. Mais uma vez. BC, AD. O que vai acontecer? Você tem que pensar que eu vou traçar retas transversais. Essas retas transversais vão cortar as retas paralelas, tá? Então, vou estar cortando os segmentos paralelos com as retas transversais. Repara que esse ângulo que está aqui, ó, de 120 graus, ele vai estar colado nesse ângulo aqui fora de 60 graus, porque a soma tem que dar 180. E esse ângulo aqui de cima, ele vai ser correspondente com esse ângulo aqui de baixo. Então, se o ângulo de cima vermelho é 60 graus, o ângulo de baixo vermelho também é 60 graus. Tudo bem? Então, eu encontrei, através dos ângulos entre as retas transversais e as paralelas, que esse ângulo aqui, ó, o ADC, ele mede 60 graus. Então agora basta você olhar para o triângulo ACD. Eu vou desenhar aqui o triângulo ACD e colocar as informações dele. AD mede 15. Deixa eu botar os pontos. AD mede 15, CD mede 8, o ângulo do D mede 60 graus. Eu quero saber quanto vale o AC. O AC é a linha oposta, é o lado que está oposto ao ângulo de 60 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei dos cossenos. Eu vou falar para você que x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro lado multiplicado pelo segundo lado multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é 60 graus. Com isso eu vou ter que x ao quadrado é igual a 64 mais 225 menos 2 vezes 8 vezes 15. O cosseno de 60 graus, ele vai dar 1/2. Então, repare que eu já posso cortar o 2 aqui de cima, está aparecendo na multiplicação, com o 2 de baixo. Ficou só 8 vezes 15 aparecendo. Então, vou ter que x ao quadrado vai ser igual. Vamos somar 225 com 64. 225 mais 64 vai dar 289. E aí eu vou ter que subtrair com 8 vezes 15. 8 vezes 15 vai dar 120. Ficou 289 menos 120. Então vou ter que x ao quadrado é igual a 100 e quanto? 289 menos 120. Isso vai dar 169. Então tem que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê 169. Ou seja, x vai ser igual a raiz quadrada de 169 e por consequência x vai ser igual a 13. 13 o quê? 13 quilômetros. Essa é a resposta da questão 19, tá bom? É a letra C. Agora bora olhar a próxima questão. A próxima questão, ela é a questão 20. Ela fala o seguinte: Paulo e Marta estão brincando de jogar dardos. O alvo é um disco circular de centro O. Paulo joga um dardo que atinge o alvo num ponto que vamos denotar por P. Em seguida, Marta joga outro dardo que atinge um ponto denotado por M, conforme a figura.
Sabendo-se que a distância do ponto P ao centro O do alvo é PO igual a 10 centímetros, que a distância de P a M é 14 centímetros e que o ângulo POM mede 120 graus, ele quer saber a distância em centímetros do ponto M ao centro O. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou reproduzir o triângulo que está ali dentro do disco. Eu vou ter esse lado que é o lado PM, eu vou ter esse lado que é o lado PO, e por fim eu vou ter o último lado que é o lado OM, tá bom? Vou colocar aqui os pontos e vou colocar os dados. Aqui é 10 centímetros, aqui é 14 centímetros, aqui é 120 graus. E ele quer saber quanto vale o lado OM. Ele quer saber a distância do ponto M ao ponto O. Eu vou chamar aqui de x. Então, eu quero que você repare que eu não sei quanto vale esse lado, mas eu tenho o lado 14 oposto ao ângulo de 120 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei dos cossenos, da mesma forma que eu fiz na outra questão. Só que, olha só, o lado que fica sozinho, na lei dos cossenos, é o lado que está oposto ao ângulo que eu conheço. Então, vou colocar o 14 sozinho. Vai ficar 14 ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. O ângulo que está entre o lado que mede 10 e o lado que mede x é 120 graus. Então, vai ser cosseno de 120 graus. 14 ao quadrado, vamos ver quanto vai dar. 14 ao quadrado. 14 vezes 14. Isso dá 196, tá bom? Então, vai ficar 196 igual a 100 mais x ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes x multiplicado. Aí você não sabe quanto vale o cosseno de 120, né? Mas pelo outro vídeo, um dos primeiros vídeos que eu mandei, eu falei o seguinte, que o cosseno de 180 graus menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que cosseno de 120 graus é igual a cosseno de 180 graus menos 60 graus. Isso quer dizer que o cosseno de 120 graus é a mesma coisa que menos cosseno de 60 graus, ou seja, menos 1/2. Então, vou colocar aqui é 2 vezes 10 vezes x vezes menos 1/2. Com isso, eu vou poder cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. Aí, continuando a conta, eu vou ter 196 igual a 100 mais x ao quadrado. Eu estou com esse sinal de menos na frente. Eu estou com o sinal de menos aqui da fração, né? Da antiga fração. Então, vai ficar mais. Sobrou a multiplicação de 10 por x, vai ficar 10x, então. Agora eu vou ter que passar o 196, que está do lado esquerdo, para o lado direito. Vai ficar 0 igual a 100 mais x ao quadrado mais 10x menos 196. Disso eu vou ter que x ao quadrado mais 10x menos 96 é igual a 0. Agora eu vou ter que resolver essa equação do segundo grau. Eu tenho o quê? Eu tenho que o A vale 1, eu tenho que o B vale 10, eu tenho que o C
é menos 96. Eu vou começar descobrindo o valor do delta, né? Vamos fazer o valor de delta, descobrir o valor de x, e vamos ver se a gente vai ter que descartar algum valor, né? Então, começando pelo delta. Deixa eu botar aqui do ladinho. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 10 ao quadrado menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por menos 96. Delta é igual a 100 mais, aí bora fazer a conta, 4 vezes 96. Isso dá 384. O delta vai ser igual a 484. Disso eu vou ter que o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. X vai ser igual a menos 10 mais ou menos raiz quadrada de 484 dividido por 2 vezes 1, que é 2. X vai ser igual a menos 10 mais ou menos. Vamos ver quanto vai dar. A raiz quadrada deu 22. Então ficou menos 10 mais ou menos 22 dividido por 2. Aí eu vou ter duas possibilidades. Eu vou ter o x1 em cima, eu vou ter o x2 embaixo. X1 vai ser menos 10 mais 22 sobre 2. Isso vai dar 12 sobre 2. Isso vai dar 6. Na parte de baixo, eu vou ter menos 10 menos 22 sobre 2. Isso vai dar menos 32 sobre 2. Isso vai dar menos 16. Só que o valor de baixo não serve. Só serve o valor de cima. Isso quer dizer que o lado OM vale 6. E a resposta é o item D. Ok, Maria Beatriz? Então, está resolvido aí. Essas duas questões sobre lei dos cossenos.